Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Como Desenhar na Prática. É um canal feito especificamente para quem ama desenho ou para quem sonha em ser um desenhista, para quem tem vontade de começar a desenhar. Seja bem-vindo, essa é a sua casa. Então, por favor, se você gostar desse vídeo, clica aí, dê um joinha, se inscreva nesse canal e ative o sininho que está aqui do lado para que você receba as notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, tá bom? Eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu disser aqui, passo a passo, você vai aprender a desenhar, tá certo? E vai aprender super rápido. Eu já ensinei para alunos que aprenderam em 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, enfim, tudo depende da sua vontade, da sua dedicação e da sua motivação, tá certo? Bom, nesse vídeo eu quero dar para vocês 3 dicas de como você se tornar um desenhista. Se você praticar essas 3 dicas que eu der, você vai aprender a desenhar rapidinho, tá certo? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu não acredito que ninguém nasce com o dom de desenho. Ele já nasceu com o dom de desenho. Ninguém nasce com o dom de desenho. Não existe isso. Você, quando está na barriga da sua mãe, quando vai sair, ninguém bota lá uma etiqueta na sua testa. Esse aqui vai ser desenhista, esse aqui vai ser jogador de futebol, esse vai ser vendedor, esse vai ser palestrante, esse vai ser pedreiro. Não. A gente nasce e desenvolve, com o processo de crescimento, habilidades que serão muito bem aproveitadas em algumas áreas da vida. Por exemplo, um jogador de futebol. Ninguém nasce com o dom de jogar futebol. Não existe isso. Você nasce e, à medida que você vai crescendo, você desenvolve habilidades, ou você nasce com uma facilidade para desenvolver algumas habilidades que serão muito úteis no futebol. Como, por exemplo, controle corporal, que está agregado aí à coordenação e à criatividade, né? O poder de pensar rápido, de criar uma jogada ali, enfim. Aí o futebol pega essas habilidades e aproveita e se encaixa muito bem. E ele se torna um grande jogador. Por quê? Porque ele tem uma coordenação muito grande, o controle de bola e a criatividade para mudar o pensamento. Ele vai por ali. Quando o marcador foi, ele teve a criatividade de já pensar rápido no outro drible, puxou para o lado e foi embora. Desenho é a mesma coisa. Para você se tornar um desenhista, você precisa de coordenação. Primeira dica. Pratique a coordenação. Ninguém aprende a desenhar se não tiver coordenação. A coordenação é a capacidade de você pegar o lápis e seguir as linhas necessárias sem ficar dando volta, sem sair daquele trajeto que está pré-definido pelo desenho. Então, se você precisa fazer um círculo, a coordenação vai fazer com que você tenha a capacidade de fazer assim, ó, e fechar o círculo. Se você não tiver coordenação, você vai fazer assim, você vai vir para cá, vai para lá, vai para cá, não vai nem conseguir fechar. Igual um bêbado, né? O bêbado, ó, e não consegue fechar o círculo. Então, pratique a coordenação, é o primeiro passo, a primeira dica que eu te dou. Como você vai praticar a coordenação? Lembra daquelas cartilhas? Antigamente, não sei se é do seu tempo, né? Antigamente, para que o aluno aprendesse a escrever, já havia uma cartilha com as letras pontilhadas. Era só ele pegar e seguir, ó. Ele ia desenvolvendo a coordenação. A letra A, ó, tracinho, bolinha, perninha. Ele ia cobrindo. Então, para aprender a desenhar, você pode começar a praticar a coordenação de forma parecida. Pegue um livro velho com algumas imagens e comece a contornar a imagem. Por exemplo, tem uma bola. Faça o contorno da bola. Vá seguindo todos os detalhes. Ó. Tem um carro. Vai fazendo o contorno do carro devagarinho. Controle sua respiração. Ó. Em alguns momentos você vai ter que prender a respiração. Porque se você respirar, você vai balançar. Então, ó, prende. Faz o contorno, o detalhe que você precisa. Vai soltando devagarinho. Ó. Para. Puxa. Entendeu? Vai fazendo isso, faça isso todo dia, separa um tempinho para você, ó, contornando algumas figuras para você ganhar coordenação. De novo, aí faça vários quadrados e vá contornando os quadrados, ó. Depois volte ao contrário, contorne ao contrário, volte o mesmo quadrado, vá de novo,
Pegue triângulos, contorne triângulos. Pratique a coordenação contornando alguns objetos desenhados, já feito em algumas folhas, livros velhos, revista velha. Se quiser terminar com rosto de pessoa também, é melhor com os detalhes. Vai cobrindo, seguindo certinho o trajeto. Respira devagar, vai devagarinho seguindo. E assim você vai desenvolver a coordenação. Isso serve para qualquer área da vida que precisa de coordenação. Tá certo? Segunda dica que eu dou. Tenha percepção. Sabe? Seja detalhista. Observe cada detalhe. Por exemplo, pegue um objeto aí da sua casa. Eu peguei essa cola aqui no estojo do meu filho. O que é observar detalhes? É você ver toda a composição do objeto que você quer desenhar. Se eu quero desenhar essa cola, eu preciso observar que a cola ela é meio retangular, ela é comprida. Como que são as pontas da cola? Arredondadas, tá vendo? Então eu sei que eu vou desenhar, ela não é quadrada, então ela é comprida, a lateral é maior, ela é mais alta. Nas pontas eu não posso fechar reto, chapado, eu tenho que fazer uma curvinha, na outra curvinha, olha, ela tem 4 curvinhas. O bico dela é composto de 3 partes. Aqui, ó, o pescoço, tá vendo? Tá vendo que você não pode já subir direto, porque tem algumas diferenças, ó. Então, ó, você veio aqui, você sobe um pouquinho, fecha, que é o pescoço. Esse pescoço ele sobe por dentro e o bico do pescoço aparece aqui em cima, ó. Isso é percepção, observação. Depois do pescoço, você tem uma base, ó, a base. E depois da base, você tem a tampa vermelha. Então, aqui você tem 3 partes, pescoço, base e tampa vermelha. Na hora de desenhar, você tem que ter tudo isso aqui em mente, ó. Olha, tá vendo? O corpo, o pescoço, a base e a tampa. Ainda tem o pininho aqui, ó. A ponta do pescoço saiu cá em cima. Que é o que faz com que feche. Subiu, abriu, fechou. Isso é percepção, é você olhar todos os detalhes. Depois que desenhou o corpo, vamos para aqui, para o... Aqui, ó. Para a etiqueta, né? Para o rótulo. E aí você faz as observações necessárias. Isso é observação. Todo desenhista tem que ter percepção, para na hora que for fazer o desenho, não faltar os detalhes importantes. Tem gente que vai desenhar e falta os detalhes importantes. Por exemplo, imagina você desenhar um rosto e não se ligar que precisa colocar o nariz. Não percebeu que o rosto tem um nariz. Ou faltou a boca, ou faltou um dos olhos. Então você tem que saber que todo o rosto tem uma boca, um nariz, os olhos, a sobrancelha, a testa, cabelo, orelha, para compor a cabeça. Isso é percepção. A terceira e última dica que eu dou é aprenda a memorizar. É exatamente isso. Todo desenhista ele precisa ter uma boa memória. Boa memória. Por que boa memória? Porque vai haver momentos que ele vai precisar fazer o desenho de cabeça e não copiando ou usando uma mesa de luz, que é decalcando. Então, o desenho de cabeça é o desenho mais difícil que tem. Por quê? Porque você vai ter que usar todos os sentidos falando. Você vai ter que usar a coordenação, você vai ter que usar a percepção, que foi os detalhes, quando você viu o objeto ou a pessoa. E depois você vai ter que usar a criatividade e depois você vai ter que usar a memorização. Por exemplo, você olha para um rosto. Olhou para um rosto e depois você vai tentar desenhar a pessoa. Você vai ter que lembrar como é o nariz dela, como é a testa, como é o cabelo, como é o queixo, como é a boca, como são os olhos, o nariz. Entendeu? Então, tudo isso você vai precisar memorizar para poder desenhar o rosto de alguém. Você vai desenhar um carro, você tem que lembrar que o carro tem, se você for fazer ele de lado, né, em 2D, vai lembrar que você vai ter 2 rodas, vai ter que lembrar como que é o fundo, como é que é o teto, como que é a frente, o para-brisa, o desenho dos faróis, o desenho do para-choque, tudo isso você vai ter que lembrar. Então você precisa aprender a memorizar. Então você quer desenhar uma árvore, então como que é uma árvore? Você vai precisar ter visto uma árvore, ter memorizado como que é uma árvore para depois você desenhar. Ninguém nunca vai conseguir desenhar algo que nunca viu, ou algo que viu uma vez, mas não conseguiu memorizar como que é. Tem personagens de desenho, por exemplo, que eu não desenho. Por quê? Porque eu assisti por alto, mas eu não memorizei. Os desenhos antigos, da época que eu era criança, He-Man,
eu consigo desenhar o He-Man ainda. Os Thundercats, eu já não consigo mais desenhar o Lion como eu desenhava antes, mas eu desenhava o Lion. Para eu desenhar o Lion hoje, eu vou ter que dar uma olhadinha e ver o desenho do Lion, todos os detalhes do cinto, né, onde tem o gato, a espada, a justiceira. Eu vou ter que dar uma olhada em todos os detalhes para desenhar. Quem é da minha época aí lembra do desenho do Jaspion, eu desenhava o Jaspion. Até hoje eu ainda desenho o Conan, por exemplo, foi o papel que o Arnold Schwarzenegger interpretou. Então por quê? Porque eu ainda tenho na minha mente cada detalhe do personagem. Então, você quer aprender a desenhar? Desenvolva a coordenação motora, desenvolva a percepção, né, que é a capacidade de observar todos os detalhes do objeto que você quer desenhar ou da pessoa. E segundo, aprenda a memorizar o que você está observando. Não adianta também você observar os detalhes e não memorizar. Tá certo? São essas 3 dicas que eu queria dar. Antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar um desenho que eu fiz. Desde criança que eu sempre fui apaixonado por desenho, sempre desenhei. Às vezes na escola ficava perturbando os colegas, desenhando os colegas, né? Fazendo caricaturas, nariz, boca, olhão, enfim, ficava tentando os colegas. Às vezes eu já era chamado a atenção pelo professor porque eu ficava desenhando o professor, enfim. Mas eu tinha muita dificuldade em desenhar animes, né? Fazer mangá, fazer aqueles personagens de animes. E um que eu gostaria muito de desenhar era o Goku. Só que eu não sabia por onde começar, não tinha técnica do desenho dos animes. Foi então que, pesquisando no YouTube, eu conheci o curso Método Fan Art. É o curso da Mayara Rodrigues, um curso fantástico. Eu comecei a ver desenhos de alunos que tinham feito. O cara estava uma semana fazendo o curso e já estava desenhando como eu nunca tinha desenhado antes. O que eu fiz? Fui lá e comprei o curso, entrei no link do site oficial, comprei o curso e comecei a fazer desenho. Olha, após 2 semanas, após 15 dias praticando, estudando, praticando, eu comecei a fazer qualquer personagem que eu queria e numa qualidade fantástica. Para você ter uma ideia, hoje pela manhã eu fiz um desenho. Tava de bobeira, fiz um desenho e queria mostrar para vocês esse desenho que eu fiz. Ó, olha que fantástico. Eu achei muito bom, muito massa. Eu achei que eu me superei. Tá aqui, ó. Usando todo o jogo de sombra, o sombreamento, contorno. Esse desenho foi feito com contorno de caneta. Você pode fazer contorno de 3 formas: com caneta, com o próprio lápis de cor preto ou com o hidrocor. Se você fizer direitinho, contornando direitinho para não manchar, fica top. Tá bom? Ó. Primeiro você desenha lápis para não errar. Depois você vem, contorna com a caneta, com o hidrocor ou com o lápis de cor preto. E depois você vem e pinta sombreando, normal. Ó. Aqui a gente tem existe uma diferença do sombreamento do anime para o sombreamento do desenho realista. O desenho realista ele vem num degradê que você não vê linhas mudando de cor. No anime você vê, ó, mais escuro, mais claro ainda. Eu botei uns tons, o original não tinha, mas na pele eu botei uns tons amarelados por causa do fogo, né, o reflexo do fogo. E tá aqui, galera. Esse desenho aqui eu fiz em 1h30 mais ou menos. 1h30, porque contornar com caneta é mais difícil. A caneta é fina, você tem que ir engrossando, enfim, tá aqui, ó. E ó, o meu filho começou a fazer o curso, o Método Fan Art, agora. Daqui 10 dias eu vou mostrar um desenho dele, vou mostrar ele desenhando, para vocês terem uma ideia. Depois de fazer, meu filho tem 11 anos. Criança que já desenha ou que já tem uma coordenação legal, uma percepção boa, qualquer criança consegue desenhar fazendo o curso, o Método Fan Art. Aqui, ó. Hoje à tarde eu vou estar de bobeira, eu vou fazer um outro desenho e vou mostrar para vocês eu desenhando passo a passo, tá certo? E dando algumas dicas. Mas ó, se você tem vontade de desenhar, se você sonha em desenhar anime, eu te indico o curso Método Fan Art. É o melhor curso que existe no Brasil hoje de desenho para quem quer desenhar anime. Toda a técnica de sombreamento, técnica de contorno, tudo isso é ensinado. Eu vou fazer outro desenho usando uma outra técnica que é ensinada no curso e eu vou mostrar para vocês, vou filmar o passo a passo e mostrar para vocês, tá certo? Outra coisa, com as técnicas que eu aprendi no curso Método Fan Art, que eu fiz esse desenho aí e muitos outros que eu fiz, com as mesmas técnicas que eu aprendi, eu utilizei para aperfeiçoar os desenhos realistas que eu sempre fiz. E eu vou mostrar 3 para vocês, ó. Olha isso aí, você sabe quem é esse daí? Ah, com certeza você sabe, né? É a Angelina Jolie. Dá uma olhadinha nesse outro aí, ó. Sabe quem é esse outro aí? Lógico que sabe. Tá igual, tá parecido. Will Smith. E esse terceiro aí, olha que maravilha. Jesus Cristo. Então,
Eu utilizei a técnica que eu aprendi para fazer o desenho do método fan art dos animes no desenho realista e olha o que deu aí, ó. Graças a Deus eu dei uma aperfeiçoada muito grande. Se você também quer aperfeiçoar, se você quer aprender a desenhar, se você não sabe nada, mas quer aprender, método fan art vai te deixar um desenhista exímio, um bom desenhista. Se você já sabe, quer aperfeiçoar como eu aperfeiçoei, método fan art. Eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição. Né? Clica aqui e assista o vídeo da Mayara Rodrigues falando e mostrando alguns desenhos e dando algumas dicas para você ver. Que top, velho. Clica aqui embaixo na descrição e adquira o seu curso. E depois faz algum desenho aí, me manda o link aqui para mim, para eu ver. Tá certo? Valeu, um abraço.